Boa tarde a todos. Está todo mundo bem sério, né? Mas hoje é um prazer estar aqui com vocês. Aqui é a Casa Pública, para quem não conhece, o primeiro Centro Cultural de Jornalismo do Brasil. E hoje o tema vai ser racismo e jornalismo, um tema muito importante e que esse mês parece que tiveram várias coisas rodando nas redes, várias denúncias, várias coisas que a gente tem que discutir. Então, eu acho que esse papo vem num momento bem oportuno. Eu queria explicar como é que funcionam as conversas públicas. Para quem não conhece, elas acontecem em formato de entrevista ao vivo. Isso significa que o papo vai rolando, a Gabriele Rosa vai estar direcionando as perguntas para os convidados e vocês da plateia podem participar. É só você levantar a mão e aí eu passo com a minha prancheta, você anota o seu nome e a pergunta. Eu vou inserindo a pergunta de acordo com o tema. Se eu achar interessante, para colocar na hora, se já não foi falado, se ainda não foi discutido, eu coloco a sua pergunta ali e vou costurando ela de forma orgânica dentro da entrevista. Então, é isso. Eu vou passar a palavra para a Gabriele Rosa e espero que gostem. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui, vocês três e o público. Acho que a casa cheia nesse sábado de sol, né, do Rio de Janeiro mostra como esse tema ele é urgente e ele precisa estar na pauta do dia, né? E essa conversa, como a Mari falou, ela é aberta ao público, então vai ser muito legal. Se vocês podem interferir durante a conversa, é só chamar a Mariana, que ela vai pegar perguntas de vocês para vocês mesmos perguntarem. Então, fiquem à vontade. A ideia é essa, que seja uma grande conversa, para trocar ideias, para fazer perguntas e para a gente discutir aqui. O tema da conversa é racismo e jornalismo. A ideia é que a gente discuta o racismo no meio jornalístico. E é claro, né, que como o jornalismo ele pauta a sociedade de alguma forma, então vai ser muito grande o tema, né? A gente vai falar sobre bastante coisa aqui. A gente convidou a Cíntia Cruz, que é repórter do Extra. Em 2013, a Cíntia venceu o Prêmio Petrobras de Jornalismo, com a reportagem A Tragédia se Repete, Vidas Entregues ao Lixo, sobre os estragos da chuva em Xerém, Duque de Caxias. A Cíntia escreve na editoria Mais Baixada, com diversas reportagens que incluem um recorte racial. O Filó Filho, né, dirige o programa Cultine na TV da Alerj. Em 88, ele criou a produtora Cor da Pele, responsável por registros da história negra, que hoje integram o Cultine, o maior acervo digital da cultura negra no Brasil. E o Pedro Borges é um jornalista e cofundador do Alma Preta, agência de jornalismo especializada na temática racial, e que produz reportagens de denúncia e combate ao racismo, além de outras matérias de história e cultura negra. Como a Mari falou também, essas últimas semanas foram bem, né, estranhas. Não estranhas, porque a gente está bem acostumado com isso, mas está sendo um novembro, pelo menos para mim, diferente, né? De muitos depoimentos graves e racistas de pessoas importantes no jornalismo e na política. Teve o último foi o secretário do Municipal de Educação, o presidente da EBC, enfim, e o William Vac. A gente já tinha pensado nessa conversa antes, a gente já estava, acho que vocês já tinham até sido convidados, não lembro exatamente quando foi, mas eu acho que é importante trazer esses casos para cá, né? E a gente discutir, porque não só porque eles ficaram muito, né, grandes, enfim, e está todo mundo sabendo, todo mundo discutindo, mas porque com esses casos a gente percebe que o racismo é algo estrutural e institucionalizado, né? Então o jornalismo não fica fora disso, né? O racismo está presente em todas essas áreas e como a gente pode ver, o presidente e um âncora, né, fazendo depoimentos racistas, enfim. E eu vou começar a perguntar para o Pedro. Eu queria saber, Pedro, se você acha, né, que assim como o César Benjamin lá acha que não existe, né, ele meio que negou o racismo de alguma forma, eu queria saber se, em geral, você acha que a imprensa ela nega a existência desse racismo estrutural no Brasil, né? Como se o racismo fosse algo que fosse um depoimento ou, enfim, um caso que aconteceu ontem, não algo estrutural, enraizado na sociedade. Agora foi. Bom, boa tarde. Prazer aí participar da conversa com vocês.
Obrigado pelo convite, Gabi. Uma honra também dividir com vocês dois. Muito obrigado. E, bom, sobre essa pergunta, Gabi, eu acho que algumas reflexões, elas são bastante importantes, né? Que você estava falando sobre essas colocações racistas de pessoas públicas, né? Jornalistas ou não. Eu acho que existem alguns pontos que a gente precisa ter bem determinado, assim, bem nítido na nossa cabeça quando a gente vai fazer essa discussão. Eu gosto de, quando vou fazer essa análise, eu acho que são 3 pilares também para a nossa própria produção de conteúdo dentro do portal Alma Preta, que é uma diferenciação entre preconceito, discriminação racial e racismo. Então, o preconceito é aquela pré-concepção que se tem, aquele estereótipo, aquela pré-imagem construída a partir de uma sociedade racista, escravocrata, que se tem com relação ao negro, né? Que é aquilo, por exemplo, que o Ilan Vac tem na cabeça dele e ele colocou e ele verbalizou. A discriminação racial, ela pode ser motivada pelo preconceito, mas não só. Mas a discriminação racial, ela pode ser simbólica, à medida que você faz uma ofensa racista, ela pode ser física, na medida que você agride uma pessoa, ela pode ser espacial também, na medida em que você tem barreiras em determinados espaços que praticamente impossibilitam essa entrada da população negra. Então, as universidades públicas brasileiras, elas são o melhor exemplo de uma discriminação racial a nível espacial, né? Existe praticamente uma barreira que possibilitava a entrada dessa população negra dentro desse espaço. E aí existe o racismo. E por que eu acho que é importante a gente entender o que é o racismo? Porque o racismo, ele é reflexo da construção de uma sociedade escravocrata, que passa pelo momento ali de pós-abolição da escravatura, aquilo que o Clóvis Moura chama de uma modernização conservadora, na medida em que você muda a proposta econômica do país, mas você mantém essa população negra na base da sociedade, né? A partir da lei de terras, a partir de uma série de mecanismos que o Estado brasileiro se utilizou para conseguir colocar essa população negra, manter ela na base. E aquilo que a gente tem até hoje, né? Homens negros e na base as mulheres negras da sociedade brasileira. Para além de uma concentração de renda que é característica de uma sociedade escravocrata. Por que eu dei essa volta para te dar essa resposta? Porque eu acho que é muito danoso e a gente tem que combater e tem que denunciar e enfrentar tudo isso que foi dito por essas pessoas, né? E eu acho que a maneira como a gente enfrenta isso colabore muito para a gente ruir aquele que é o principal problema que a gente tem enquanto população negra no Brasil e enquanto sociedade brasileira, para se construir uma sociedade um pouco menos desigual, que é o mito da democracia racial. Então, quando essas coisas elas aparecem, elas vêm à tona, elas ajudam a ruir esse que é um mito de que não existe o racismo. Mas o mito da democracia racial, ele não é só constituído a partir desse mito de que não existe racismo. Ele também se alimenta, e ele também é muito perigoso, na medida em que a gente entende o racismo como um desvio de conduta, né? Como uma pessoa que é escrota, que falou aquilo, que, meu Deus, como ela pensa aquilo. A verdade, eu acho que aí a nossa construção enquanto jornalismo é entender aonde está essa questão racial na pauta do jornalismo. Porque se essa questão racial a gente está colocando e que ela estrutura a sociedade brasileira, então a questão racial e a mídia negra ela não pode se limitar a fazer uma cobertura de um caso de discriminação racial ou mesmo fazer um enfrentamento ao preconceito. A gente tem como obrigação, e a gente tem tentado fazer isso, de fazer, por exemplo, uma cobertura política do Brasil. A gente tem que pautar, a gente tem que cobrir, por exemplo, a política nacional, política internacional, saúde, economia, porque tudo isso também, se você for pegar se você for destrinchar, os mais atingidos, no final das contas, vão ser homens e mulheres negras, por conta de uma questão racista. Então, não tem como você fazer uma discussão no Brasil sobre economia se você não tiver como no ponto central da sua pauta a questão racial. Porque é a questão racial que vai fazer com que você tenha até hoje uma diferença salarial muito grande entre negros e brancos no Brasil. É a questão racial que vai fazer com que essa população negra seja aquela que mais pague impostos, vai fazer com que as mulheres negras sejam aquelas que são as mais atingidas dentro do sistema de saúde no Brasil.
Então, não sei se eu te respondi, mas eu daria esse pontapé. Obrigada. E agora, para a Cíntia, como é que você percebe esse racismo estrutural institucionalizado nas redações e no seu dia a dia? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite e compartilhar com vocês esse momento. Bem, o que eu observo é que eu não tenho par, né? Eu não vejo meus pares no espaço, no jornalismo de forma geral, né? E aí eu não estou falando pela minha empresa, estou falando pelas empresas de jornalismo. Eu conto nos dedos de uma das mãos quantos negros dividem comigo o mesmo espaço de trabalho. Isso que o Pedro falou, só para escorregar um pouco para a pergunta que você fez para ele, eu percebo que as matérias que envolvem os negros representam uma questão de audiência. O que vende, né? Então, Semana da Consciência Negra. Vamos fazer matérias sobre negros. Mas eu procuro fazer, da minha vida enquanto profissional, o ano da consciência negra, a minha jornada da consciência negra. E, às vezes, isso, né, eu tenho que saber colocar isso dentro do perfil do meu trabalho, porque, senão, eu vou virar repórter chata que só sugere matéria de negro. Né? Lá vem ela de novo. Ai, caderno especial Dia das Mães. Mãe Beata vai receber a medalha Pedro Ernesto. Tá. 2 semanas depois, a mãe Beata morreu e eu tive a honra. Eu fui a pessoa que entrevistou ela por último. Então, assim, eu acho que é isso que o Pedro falou. A gente tem que começar. Meu sonho era ter uma editoria sobre o negro dentro do jornal grande. Né, que eu pudesse falar que as mulheres negras são as que mais morrem nos hospitais. Enfim, então, essa é uma questão. E em relação ao jornalismo, eu sinto um pouco essa falta. Né? Eu tenho uma Luciana Barreto, eu tenho uma Maju, eu tenho uma Flávia Oliveira, mas eu não vejo os outros profissionais. Né? E por que isso? Poxa, hoje eu vejo mais. Né? No passado eu via muito menos. Na faculdade, muito menos, e hoje eu vejo cada vez mais. Mas por que isso acontece? A gente, tem a prova de estágio, a pessoa faz o estágio, depois tem uma entrevista. Por que nessa entrevista a seleção é dos profissionais brancos? Né? Por que os repórteres que cobrem polícia, em geral, são as bonitas, as loiras, né? As gostosas, né? que pensam assim? Então, eu acho que... Por que, em geral, os que cobrem política são os homens, são os brancos? Né? E aí a gente vai para além. Em relação à remuneração, eu faço o mesmo trabalho de um homem branco, mas eu ganho muito menos do que ele. E, repito, não estou falando especificamente da minha empresa, mas isso é uma coisa que acontece em várias empresas e, sobretudo, no jornalismo. Desliguei. Obrigada. Eu queria que você contasse um pouco da história ali do início da sua produção audiovisual. Né? Quando você percebeu que era necessário produzir e registrar o conteúdo negro? Queria que você falasse sobre isso. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer estar aqui, principalmente entre vocês jovens, porque vocês estão falando, eu viajando aqui nesses 45 anos. Por conta da sua pergunta, eu gostaria de fazer uma volta ao passado. Né? Tem a volta ao presente, mas é a volta ao passado, literalmente. Eu diria o seguinte, a primeira relação, né, enquanto de comunicação, começa em 1972. Né? 72, naquele momento, eu tinha uma presença forte dentro do movimento Black Rio, que era um movimento de soul. Utilizávamos o black music como uma maneira de formação de identidade, principalmente a questão racial. Naquele momento de ditadura, nós tínhamos que buscar estratégias para nos comunicarmos, né? Até porque éramos perseguidos, praticamente as nossas ações eram todas monitoradas pelo sistema. E nós conseguimos burlar,
burlar essa vigilância a partir de uma ação concreta jornalística. Naquele momento, nós tínhamos um movimento que tinha uma relação comercial muito forte, porque gerava recurso, né? 10 mil pessoas num baile gerava muito recurso. E os jornais, na época, tinham aqueles tijolinhos, não sei se vocês lembram, tinha aqueles tijolinhos, e nós começamos a anunciar nesses tijolinhos, no Jornal do Brasil, os nossos bailes. Criamos uma relação com esses jornais. E eles, olha, eu gostei muito disso, vocês não querem anunciar mais, vamos buscar um espaço para vocês se comunicarem. Mas, na verdade, aquele convite era um convite da ditadura, para que nós nos visibilizássemos o nosso pensamento. Mas nós entendemos aquilo e buscamos uma outra forma. Ok, eu gostaria de ocupar um espaço no jornal, sim. E criamos uma primeira coluna, foi a nossa primeira relação. E um personagem chamado J. Black. O J. Black nunca existiu, né? Éramos 3 jornalistas, na verdade. Eu não sou um jornalista, eu sou tipo Luiz Gama, sou um rábula, né? Porque sempre exerci, mas não tenho o título de jornalista, que é uma outra história. Não me deixaram buscar esse título, porque eu trabalhei na imprensa escrita, falada, televisada, e tive esse direito, nos anos 80, de ter esse título. Mas, em função daquele momento lá de trás da ditadura, não me deram esse título. Então, eu sou um rábula do jornalismo. Então, na verdade, o J. Black falava mal da gente e falava bem da gente. E a ditadura não conseguia nunca identificar quem é esse J. Black, quem era esse J. Black. Éramos 3 jornalistas, eu e mais 2 jornalistas, né? Com isso, nós conseguimos, dentro da jornal Última Hora, um posicionamento concreto. Incomodamos essa mídia. Muito bem. Depois disso tudo, na década de 70, acabou o Black Rio, em 78, e chegamos aos anos 80. Então, nos anos 80, com o advento do VHS, né, nós começamos a fazer imagens. Isso, 2 produtoras, a Enug Barijô, de Hans Adalto e Vic, e A Cor da Pele, que era minha, e do Carlos Alberto Medeiros, jornalista também. E nós conseguimos registrar vários momentos da comunidade negra, entre eles momentos fantásticos entrevistas com o pessoal da Frente Negra Brasileira, Nelson Mandela, quando veio ao Brasil, registrando, ainda como presidente do Congresso Nacional Africano, né? E uma das pautas que me emocionou muito foi quando fui à África filmar com Gilberto Gil, e no centenário da abolição. Dali nós conseguíamos, com aquele material, né, registrarmos um projeto chamado 100 anos e 1 minuto. Várias vinhetas com Gilberto Gil, Pelé, Grande Otelo, Ney Lopes, Ruth de Souza, vários artistas. Então, foi a minha primeira relação com a televisão. Chegando em 88, nós fomos convidados pelo Walter Clark para ocupar a TV Rio. Aí foi a minha relação com a TV, uma TV aqui no Rio de Janeiro, que eu fui seu apresentador. Nunca tinha tido experiência, que eu sempre estive atrás das câmeras. Mas ele falou, não, você tem que ser o apresentador. E lá fui eu. Um programa de 2 horas diária, chamava-se Radial Filó, o nome, né? Como que ele traçou como se fosse uma pizza, 2 horas para a questão da mulher, 2 horas para a questão dos jovens, né? Que era a Adriana Rimmer, da Rádio Transamérica, na época, e uma outra radial para a garotada. Essa foi a minha relação, em 88. Fiquei 1 ano e 3 meses no ar, né? Depois disso, cheguei até a rádio, na época, a Rádio Imprensa, né, com o Movimento Charme, já, que era um outro patamar do movimento Black Rio. Chegamos na Rádio Imprensa, ficamos também 2 anos no ar,
e foi a minha experiência com rádio, né? E de lá para cá, registrando esse material todo, conseguimos reunir cerca de 3.000 horas, hoje disponibilizada gratuitamente para toda a comunidade, para aqueles que pesquisam, que é o acervo Kutny, né? Esse acervo hoje está disponível na internet e, recentemente, conseguimos um espaço na TV Legislativa, por conta de que a TV Legislativa necessitando de conteúdo. Então, o acervo Kutny, tendo um conteúdo, nós temos a nossa produtora e conseguimos produzir há 2 anos esse projeto, que é o Kutny na TV. Estamos chegando agora a 100 programas. Então, essa é a nossa rápida trajetória. Não sei se já tem pergunta aí, mas, mais uma vez, para quem chegou, fiquem à vontade de fazer intervenções durante a conversa. A Cíntia falou um pouco sobre a falta de jornalistas negros na redação. Eu queria que você me falasse para a gente um pouco agora como isso afeta você, né, ali, como jornalista numa redação majoritariamente branca, como isso afeta no seu dia a dia, como isso afeta nas pautas, enfim. Como eu falei, tem essa coisa do reconhecimento, né? Você não se enxerga. E também tem umas coisas curiosas que acontecem na rua. Vou contar 3 casos aqui rapidamente. Eu estava cobrindo uma briga de trânsito entre 2 policiais e um matou o outro. E era em Caxias, eu sou setorista da Baixada Fluminense, eu cubro só aquela região, e eu estava lá, e era bem próximo à comunidade do Lixão. Então, os moradores vieram, né, para ver a polícia, e eu tinha que esperar a polícia chegar para fazer a perícia, enfim. E eu estava lá esperando e peguei o celular para fazer o vídeo, né? E o delegado apontou o fuzil para mim, porque ele não podia filmar a perícia. E eu estava sem crachá, eu acho que eu tirei o crachá na hora, alguma coisa assim. Ou ele não viu, não lembro. Eu sei que ele apontou um fuzil porque eu estava filmando. Ele tinha me confundido com uma moradora da comunidade. Aí eu expliquei para ele, me identifiquei, disse que era uma repórter e contei isso depois para um colega. E ele achou graça, ele achou... você foi confundida, não sei o quê. Um colega de profissão, né? E eu disse, olha, isso não tem a menor graça. Isso é por conta de atitudes como essas que os negros morrem, os jovens negros morrem na favela todos os dias. Isso não tem graça. Aí, outra questão foi, fazendo matéria numa escola, a mãe de um aluno, a escola tinha algum problema, não vou lembrar agora, tem uns 2 anos isso, e eu estava entrevistando os pais, acho que estava faltando alguma coisa na escola. E aí a mãe duvidou. Você é jornalista mesmo? Então me dá o nome da redação que eu vou ligar, me dá seu nome, o número que eu vou ligar para ver se você trabalha lá mesmo. E o outro caso foi, eu tinha que comparar o ex-prefeito de Japeri, ele usava um relógio que a gente estava imaginando que seria um Rolex, e eu tinha que ir para uma loja para ver qual seria o valor. E aí eu fui para o Rio Sul com um laptop, que eu tinha que comparar, entrar na loja, perguntar para o vendedor e saía da loja, passava o retorno para o meu chefe. Quando eu estou saindo da segunda loja, a segurança veio atrás de mim. Então, assim, são situações, né, que eu passo, porque ainda você vê... Ainda tem essa coisa do racismo, né? Então, você não acredita que você tenha um repórter negro. E... na redação, é isso, né? Agora nós juntamos a redação desde janeiro, né? O Extra e o Globo TV têm o mesmo espaço físico. E eu não tenho a quem me reportar. Eu fui fazer uma matéria sobre um festival literário da diáspora africana, que tem todos os anos, em São João de Meriti. E eu queria começar o lead meio ironizando a fala do VAC, sabe? Falando que nesse festival tem música, tem cinema, enfim, tem palestras, mesas, e eu queria ironizar falando que isso é coisa de preto. Não, pelo amor de Deus, não mexe nisso, não. Não, para quê? Não. Vamos fazer o básico, né? Então, acho que tem todo esse cuidado.
Eu só queria corrigir uma coisa, que estou um pouco nervosa. O repórter de imprensa está acostumado a ficar anotando. E tem 100 pessoas olhando aqui, estou um pouco tensa. A medalha da Mãe Beata não foi a medalha Pedro Ernesto, foi da Alérgia. Tiradentes, obrigada. Depois eu pensei aqui, não, deixa eu corrigir. Mas é isso. É isso. Desculpa o nervosismo. Estou tensa. Temos uma pergunta aqui do público, Gláucia Almeida. Meu nome é Gláucia, eu sou jornalista e sou mestranda do Programa de Relações Étnico-Raciais do Cefet. E a minha pesquisa é justamente sobre mídias negras e mídia massiva. Então, assim, é como se eu estivesse diante do meu objeto aqui, conversando com vocês. É um grande prazer ouvir vocês falando, assim. E, como jornalista, o meu objetivo é entender, assim, o corpo da minha pesquisa é como as mídias negras estão conseguindo trazer, principalmente as mídias negras digitais, que atingem os jovens, né, para o corpo da sociedade, discussões que antes estavam restritas ao movimento negro, aos círculos militantes, como discussões sobre colorismo, enfim. E a minha pergunta é como isso tem influenciado a mídia massiva, assim, porque a gente vê a sociedade hoje discutindo temas muito mais profundos sobre as questões raciais que eram discutidos antes, assim. Eu queria saber, principalmente... desculpa, esqueci seu nome. Eu sou péssima com o nome. Cíntia. Eu queria saber, principalmente da Cíntia, como que isso é sentido nas redações. Assim. Você sente essa pressão vindo da sociedade? Você sente que rola uma coisa assim, tem assuntos que a gente não pode ignorar. A gente vai ter que falar. Se fosse partir da pauta, da reunião de pauta, não ia sair, mas a sociedade está pressionando. Assim, é isso que eu queria saber. Eu acho que as redes sociais ajudaram muito nesse sentido, né? Porque antes uma coisa que acontecia ficava isolada. Hoje em dia, não. Ela sobe, né? E todo mundo vai comentar isso. E tem a ver com o que eu comecei falando, que é a questão da audiência, né? A gente tem que estar preocupado com o que está sendo abordado, o que é mais falado, e trazer isso para eu ter audiência, para eu ter clique no meu site, para eu ter venda da minha produção. Então, citando o exemplo do início... a Thaís Araújo sofreu racismo, o Pedro Cardoso foi solidário e saiu no meio da entrevista ao vivo, do programa ao vivo. Aconteceu racismo com a atriz, com a Juliana Alves, com a Cris Viana, enfim, com a Maju, com todas elas, né? Essa coisa, vamos citar, vamos lá e vamos correr. Isso tem uma relação direta com a audiência. Mas o que seria o ideal, o melhor dos mundos, é explicar como que isso acontece no dia a dia, né? São pautas que tratem sempre de um público e não que sejam pontuais ou que sejam temáticas por conta de uma semana, por conta de um dia, mas que sejam abordadas e trabalhadas com frequência. Mas, por enquanto, o que a gente tem é isso, é a rede social ditando o que a gente vai fazer. Pedro, acha que o jornalismo precisa de ações afirmativas também para melhorar esse cenário? Bom, eu vou pegar até um pouquinho do gancho que ela tava da pergunta dela, porque a gente tem, inclusive, isso sobre essas mídias, porque, na verdade, você falando das mídias digitais, negras, enfim, é muito a nossa cara, né? A gente é exatamente isso que você estava descrevendo. E, bom, acho que, enfim, a imprensa negra ela tem um histórico muito grande, né? A imprensa negra talvez seja essa primeira imprensa que não seja essa dita oficial ou hegemônica que surgiu no Brasil, né? Acho que em 1808 surge a imprensa aqui no Rio de Janeiro. Em 1833 você tem o jornal O Homem de Cor aqui no Rio. E desde então, você não tem um intervalo de 10 anos, você não tem um histórico da imprensa negra. Então, assim, hoje temos as mídias digitais, fazemos mídia negra, mas a gente não está inventando uma roda, né? A mídia negra sempre existiu e ela sempre teve ela sempre influenciou essa juventude, né? Então, antes, os jornais da imprensa negra, eles eram... Como era a maneira de você dialogar com essa juventude? Esses jornais da imprensa negra eram muitas vezes veiculados e divulgados, entregues nas frentes dos bailes blacks, né? Então,
as pessoas que faziam esses jornais, né, e aí você tem um monte, tem alguns nomes, principalmente aí mais assim da São Paulo, que produziam esses jornais e eles faziam sempre esse movimento de contato, né? Hoje a gente tem uma outra plataforma e aí a gente faz esse contato com essa juventude também. Eu acho que é legal hoje assim essa popularização da técnica, né? Que é aquilo que o Milton Santos falava, e porque nas redes sociais determinados conteúdos que a gente coloca, a gente tem mais, eles viralizam mais do que conteúdo da Globo, assim. A gente fez faz pouco tempo uma entrevista com o KLJ e o KLJ destruiu na entrevista, porque meteu o pé na porta, assim, né? A gente fez uma entrevista com ele, com o KLJ, que é o DJ do Racionais, falando sobre o genocídio. E o KLJ, assim, acabou assim com a entrevista. Foi ótima a entrevista, foi um vídeo, colocamos legenda, deu quase 1000 compartilhamentos, assim, né? Então a gente conseguiu atingir um grande público para além de um público que é o majoritário nosso, que é um público negro, universitário, né, que tem também uma determinada faixa de renda. Então a gente conseguiu abrir isso. E aí tem uma outra coisa que as mídias têm feito hoje, essas mídias negras, a gente tem também pautado a grande imprensa, né? A grande imprensa, a gente pauta ela. Pauta de uma maneira muitas vezes espontânea e de uma maneira organizada também. Então, hoje, por exemplo, a gente tem até uma parceria com o Yahoo. O Yahoo encomenda a pauta para a gente, muitas vezes. E a gente faz pauta sobre racismo com o Yahoo. E, assim, não caso de discriminação racial. Então, a gente faz com o Yahoo, por exemplo, especial sobre... Subimos para eles, assim, sistema carga tributária no Brasil, que é uma pauta que, muitas vezes, tem algumas pessoas, e eu discordo bastante, que vêm e falam assim, não, isso daí é papo de branco. Não, isso não é papo de branco, isso daqui é papo mais do que nosso, tá ligado? Esse tipo de papo. Então, a gente coloca o nosso conteúdo da mesma maneira como a gente sobe numa preta lá no Yahoo. E o retorno do público deles, eu sempre acompanho lá no Facebook, quando o Yahoo publica esses textos, é bizarro, né? Mas tem umas pessoas que estão lendo, estão tendo que entrar em contato com isso, então está mudando a opinião pública, né? A gente está realmente influenciando ela. E existem algumas outras coisas mais espontâneas que rolam, né? Então, muitas vezes, a gente fura esses grandes veículos. Quando, no processo de política de cotas na USP, em São Paulo, agora institucionalizou de uma maneira para toda essa universidade, para toda a universidade, né? Última do país a aceitar a política de cotas, a USP, mas nos departamentos, isso já estava sendo colocado em discussão, né? E ano passado a ECA, né, que é a Escola de Comunicação e Artes, que é do jornalismo e tudo mais, a gente foi o primeiro veículo que a ECA tinha adotado política de cotas. No outro dia, o professor, que é o chefe do departamento de jornalismo lá, é bastante colega nosso próximo, o professor Denis de Oliveira. O Denis, depois ele me contou que o Estadão ligou lá na USP no outro dia e falou assim, então, a gente viu uma matéria aí no portal, uma preta, é verdade esse negócio aí que está com cotas na USP? Aí ele falou, não, é verdade, está lá, é verdade, entendeu? Então, a partir daí, o Estadão foi e fez a matéria. O Estadão, Folha, eles deram. Não deram. Não citaram a gente. Mas deram a matéria. Então, a gente pauta de uma maneira indireta, de uma maneira também hoje mais organizada. E é isso. Não sei se você responder para não ficar me alongando muito, entendeu? Para a gente ficar mais batendo papo. Só para complementar, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um site de jovens que é o Carioquice Negra. Eles chegaram a 620 mil assinantes. Vocês verem, jovens, 620 mil assinantes. É um número impressionante. Tá? E não tem menos de um ano. Né? Acho que eu vou na mesma linha aí do Pedro. Eu queria que você falasse um pouco, mais uma vez, sobre o Coutinho. Queria saber se você acha que a imprensa, em geral, né, ela ainda não entendeu ou ela não sabe, enfim, que nós, pessoas negras, podemos falar sobre tudo. Porque eu acho que é incrível que você leva lá para o programa pessoas que vão falar sobre, enfim, infinitas pautas, infinitas questões. Queria que você falasse sobre isso. É muito interessante. E nós tivemos um momento muito interessante quando o Mandela morreu. O Mandela morreu e grandes nomes, quando falecem, eles têm geralmente entre a morte e tem um velório, etc., uma semana até o corpo, etc., etc. E eles precisavam de imagens, né?
E imagens de Mandela, poucas imagens, né? E eles descobriram, no site do Kutne, imagens do Mandela no Brasil. Isso em 1992, quando Mandela esteve aqui, foi uma grande festa, que na época o governador Brizola, né, que foi uma festa no Sambódromo, festa 40, 50 mil pessoas, vários artistas, né? Na época, Martim da Vila, Alcione, Tim Maia, literalmente careta, né? Por conta, né, de que ele respeitava ao máximo Nelson Mandela. E essas imagens foram solicitadas por várias emissoras, exceto pela Globo, né? E interessante que tinha lá a marca d'água da Kutne. Não tem como tirar, né? Se tirar, é uma afronta, não é isso? Muito bem, eles colocaram essas imagens e estava lá o Kutne nas matérias, porque se repetiam praticamente todos os dias, tá? Recentemente nós tivemos o filme do Antônio Pitanga, né, o Pitanga, e ele falou: preciso daquelas imagens do Mandela, que ele foi um dos produtores também. Você pode ceder essas imagens? Eu falei: tranquilo, as imagens é exatamente para isso. Agora, preciso do crédito. Então, se vocês observarem no filme, na hora que aparece o Mandela, está embaixo, lá do lado direito, imagens acervo Kutne. Isso, para nós, é um reconhecimento. Falando em questão de pauta, nós tivemos vários programas, entre eles um que foi assim fundamental. Foi sobre a questão trans. Nós tivemos a Dora Santana, que é uma trans, ela é especialista em feminismo negro, especialmente em transfeminismo. Ela é professora, doutora hoje em Texas, na Universidade do Texas, esteve aqui no Brasil e nós levamos um programa, e esse programa está disponível na internet. Isso foi pauta, né? Pauta para outras plataformas, inclusive dentro do nosso próprio meio, porque era uma matéria que ninguém falava. Ninguém falava dessa questão, no nível acadêmico que foi levado no programa com o apresentador Ricardo Brasil. Então, na realidade, hoje, o programa leva desde grandes estrelas até mesmo aquela pessoa que não é conhecida, mas que tem uma história interessante. Por exemplo, levamos agora, né, Belisário França. Não necessariamente só negros, não, brancos que trabalham a questão da temática negra. Belisário França é documentarista famoso, né, que fez o Menino 23. Então, ele foi ao programa agora, deve ser na semana que vem, vai ao ar, falando dessas histórias. Então, a gente trabalha exatamente com um outro viés, né? A fala, geralmente, é aquela que nós queremos ouvir, né? É por aí, mais ou menos, que a gente trabalha essa questão hoje no programa do Kutne. Muito bom. Eu quero, rapidinho, ler a Sandra Martins. Ela é uma jornalista, não sei se vocês chegaram a ver, ela publicou no evento hoje de manhã. Ela é uma jornalista da Comissão da Igualdade Racial aqui do Rio, e ela está nesse tema, enfim, ela fala disso há muito tempo, e eu acho muito importante falar isso que ela escreveu aqui. Ela não pôde estar aqui hoje, e é exatamente o que a gente está falando aqui. Ela escreveu assim, só um minuto, não vou ler tudo, porque está bem grande. A cada dia, o racismo nos obriga a fazer uma nova edição dos discursos e contradiscursos. Amigos e amigas, igualzinho a uma redação. Todo dia, tentando convencer a sociedade, os coleguinhas e as coleguinhas, que nós, pretos e pretas, temos história, construímos o Brasil, somos cidadãos e temos direito ao poder. A rotativa não pode parar. Reunião de pauta, nova chacina, os de sempre. Sabemos, continuamos, os discursos, os avanços, cotistas, recuos, quilombos, Voz da Raça, Revista da Raça, Resistência, meninas, meninos, e vamos que vamos. Prêmio Nacional Abdias do Nascimento, cotas, ABPN, religiões de matriz africana, cinema, música, ciência e saúde. Estamos caminhando a passos firmes e não vamos parar, encrespando e aglutinando. Achei assim, o resumo, né, de que na história a gente está aqui falando de diversos assuntos e temas. Eu queria perguntar agora para a Cíntia se você acha que essas questões, né, que a gente está falando aqui, elas ainda estão longe de serem inseridas na redação,
E eu queria também, uma coisa que a gente vive conversando aqui, é da utilização da palavra racismo, né? Que a gente percebe que, às vezes, até isso é um tabu. Você percebe isso no dia a dia? Vou procurar emprego aqui, se for demitida, gente. Fica à vontade, desculpa. A primeira está longe de ser resolvida, né? Bem, o que eu percebo é que a gente tem alguns avanços, né? A gente... Minha professora. Minha professora, gente. Nossa. Agora que eu vou gaguejar mesmo. O que eu percebo é que antes eu via menos jornalistas negros, né? E a gente está tendo um avanço, ainda é muito pouco, ainda consigo contar ainda os que eu vejo, mas se eu for para uma coletiva, eu vejo mais do que eu via há 7 anos, quando eu entrei no Extra, por exemplo. Então, eu acho... outra questão, desculpa... Não digo a palavra, mas tem essa coisa do cuidado. Como eu falei da questão do lead, que eu ia escrever, né? Tem essa coisa do cuidado, de avaliar muito. Aí eu já não sei se é por medo de reforçar isso, eu não sei como é que... Mas a gente tem, enfim, acima da gente tem muito esse cuidado, né? Do que você vai falar, tem que avaliar o caso. Eu percebo que nas conversas, né? E aí eu estou tirando fora, não estou falando da minha empresa, né? Nas conversas que eu vejo com colegas, algumas pessoas falam essa coisa do vitimismo, né? E isso existe, né? A gente sabe que existe. E quando a gente traz para fazer a matéria, tem que ver se realmente... vamos ver se tem relevância isso. Ou fulano diz que sofreu racismo, você nunca afirma isso na matéria, né? Fulano diz que é vítima, fulano diz ter sofrido preconceito. Então, eu vejo um cuidado com isso para que a empresa não participe da polêmica, né? Ela só noticie. Bom, sobre a palavra racismo, a gente estava fazendo uma pesquisa agora, o Alma Preta, a Ponte, jornalismo, a gente também é próximo do professor Denis Oliveira, ali, chefe de departamento da USP, e também com a Iniciativa Negra, uma nova política sobre drogas, uma análise da cobertura da Folha de São Paulo sobre a crise do sistema carcerário que aconteceu no início do ano, né? Logo no dia 1º de janeiro, começaram aquelas rebeliões e muitas mortes, né? Foram 56, 59, acho 59 em Manaus, 33 em Boa Vista e 27 no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. E a gente fez uma análise dessa cobertura da Folha. E para fazer essa análise também a gente leu o manual de redação da Folha, né? Que foi atualizado pela última vez em 96. E se você for ler o manual de redação da Folha, eu fiquei surpreso de ler que lá eles sempre colocam lá no projeto Folha tem a palavra racismo lá. E a definição da palavra racismo para a Folha e para essa é muito coerente com a produção de jornalismo da mídia hegemônica sobre a questão racial. Então, o racismo para a Folha é um desvio de conduta, né? É a pessoa que fala, ofende o outro, chama o outro disso, ou chama o outro daquilo e tal. É isso, racismo para a Folha. E aí a gente foi fazer uma análise, né, sobre essa cobertura. Quais foram a gente fez uma análise de conteúdo, fez um levantamento quantitativo das palavras e fontes mais e menos utilizadas pela Folha. E aí algumas coisas chamaram a atenção, né? Em todos esses presídios, a população negra ela é mais 70%. Todos esses presídios. E durante a cobertura da Folha, apenas uma vez a palavra negro foi utilizada. E nenhuma vez a palavra racismo. E aí você fica, porra, mas... desculpa aí ter soltado. Mas você fica assim, se o sistema carcerário brasileiro, a composição dele é uma das manifestações mais cruéis do racismo do Brasil. Se a Folha de São Paulo, tá ligado, na sua cobertura, tenta desracializar essa cobertura e tenta, por exemplo, não entende isso como racismo,
a gente tá pego mesmo. Então, por isso que é muito importante que a gente sempre coloque na nossa pauta a questão racial. Então, para uma análise uma análise sobre a saúde, sobre a economia, sobre todos esses assuntos. E nesses pontos que são mais gritantes, né, que é o sistema carcerário, que é o extermínio, né, que, enfim, toda essa opressão que vai culminar naquilo que se coloca como genocídio do povo negro. Então, eu acho que são essas colocações e são essas posições dessa grande mídia que justificam o trabalho de uma mídia negra, que justificam o trabalho de jornalistas negros inseridos nesses espaços, porque a gente precisa mudar essa discussão em torno do que é o racismo e precisa destruir o mito da democracia racial, porque sem isso a gente não vai conseguir avançar. Só para dar continuidade a esse assunto, achei a pergunta da Daiane Goulart boa nesse sentido. Você quer ler sua pergunta, Daiane? Boa tarde. É nítido um aumento de pautas relacionadas a questões raciais, nos jornais, enfim, na mídia em geral. Mas e quando essas matérias também são racistas? Porque teve um caso é quase o contrário dessa pergunta, né? Teve, acho que na Semana da Consciência Negra, o Extra fez uma capa com vários atores negros, só que todos eles estavam seminus. E é nítido que essa capa não está lá toda semana, né? Toda semana que tem uma variedade de atores juntos, e não é toda semana que os atores estão seminus na capa de um jornal dominical. Assim, não acho que isso seja comum, não preciso ler o jornal todo dia para saber que essa não é uma conduta comum. E aí eu queria saber se é válido um aumento de pautas, mas que não tem melhoramento de conteúdo. Eu queria saber se isso é válido ou não. Assim, acho que... Essa é difícil, gente. Em relação à sensibilidade, né, das redações. Se vocês quiserem começar. Convenhamos, né? Eu não estou dentro do jornal, eu não estou dentro da mídia, né? Eu faço a mídia independente, eu trabalho em cima de uma... Para mim, Consciência Negra está o ano inteiro, porque eu trabalho direto em cima disso. E não faria nunca uma matéria como essa. Nunca faria isso, né? Agora, eu tenho um neto de 6 anos. Ele chega para mim, pergunta o seguinte: vô, a minha professora falou sobre o zumbi. Eu falei, tudo bem, o que ela falou para você, meu filho, meu neto? Ele falou que ele foi um herói. Aí eu aqui na minha consciência, já melhorou. Eu não tinha essa referência lá atrás. Ele falando, eu faço uma retrospectiva. Eu não tinha referência, né? Eu tenho 68 anos hoje. Eu não tive 10.639, mesmo que eu não tenha sido efetiva, mas ela, né, foi criada. Eu não tive referências, né? Eu nasci no ano em que o Brasil ainda era conhecido como capital Buenos Aires. Era isso. Tinha terminado, perdeu a Copa de 50. Então, as minhas referências eram pouquíssimas, né? Orfeu foi o primeiro filme referencial da minha comunidade, Orfeu do Carnaval, né? Lá fora, feito por uma produção francesa e escondida anos e anos aqui no Brasil. Zósimo faleceu e não conseguiu ver esse filme, né? Zósimo Bubu, que eu falo, ver esse filme para toda a comunidade. Tive
como referência ao filme Quilombo. Questiono isso, questiono o filme, respeito Cacá Diegues, mas esse filme não me representa. Mas estavam ali vários atores, grandes atores, Zezé Mota como Dandara, Antônio Pitanga, Antônio Pompeu como Zumbi, Tony Tornado e vários atores. E naquele momento, aqueles atores todos conscientes se perguntavam, e aí? Esse não é o melhor roteiro, mas será que nós recusamos esse papel e essa oportunidade se perde? Então eu trago para esse momento. Não é o melhor foto, não é a melhor foto, mas esse momento é uma reflexão. Quem determina na redação, né, o editor-chefe, ele pode ter pedido esse tipo de foto, mas, de repente, o fotógrafo lá que poderia ter sido, né, mais influente. Né? Poxa, vamos trabalhar uma foto, né? Vamos melhorar isso aí, vamos... Por quê só? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Nós estamos avançando, estamos melhor, bem melhor, em relação ao nosso posicionamento na questão racial, na mídia. Não é adequado, mas nós estamos bem melhor. Como foi dito aqui, a internet nos ajuda bastante, muito, porque ela visibiliza imediatamente, né? Os racistas estão saindo do armário com isso, estão saindo do armário mais rápido. E o que cabe é que o papel de cada um aqui, dentro das suas limitações, porque ela, enquanto jornalista, está dentro de um veículo. Ela não pode ser plena na sua convicção, né? Mas pode influenciar, né? Até um determinado ponto de que seja mais compatível com esse momento que nós estamos vivendo, entendeu? Então, essa foto não é a ideal, mas eu acho que vamos estar melhor daqui para frente. Eu queria só fazer uma intervenção com uma coisa que o Filó falou, né? Na sua opinião, você falou, a gente não está lá ainda, mas já demos vários passos adiante. Trazendo para a discussão agora os fatos recentes que aconteceram esse mês, as denúncias, o vazamento do vídeo do William Vac. Vocês acham que isso adiantou em alguma coisa para aprimorar o discurso na internet? Melhorou a forma como as pessoas veem o racismo no Brasil? Ou você acha que foi em vão? Assim, se puder comentar um pouco disso também. Bom, eu acho que, sei lá, tentar responder essas duas colocações. Eu acho que ajuda, sim. Eu acho que é importante essas coisas, que elas venham à tona. Porque quando esses escândalos, né, esses pontos que mobilizam muitas pessoas vêm à tona, primeiro, traz isso para a esfera pública, para a discussão. Então, traz a questão racial para a discussão. A partir daquele momento, de uma maneira quase que automática, as pessoas começam uma reflexão sobre isso, sobre esse tema. Esse tema vem para a ordem do dia. Eu acho que, enfim, como o Filó falou, como todos aqui falaram, é importante que essa discussão, essa discussão sobre questão racial e essas coisas também não se limitam a novembro, né? A gente sabe que isso daí é uma coisa do ano inteiro, que essas pessoas falam essas coisas do ano inteiro, que a nossa luta é do ano inteiro. E eu acho que é importante quando essas coisas saem e vêm à tona, principalmente porque hoje fica cada vez mais difícil sustentar aquele texto lá, né, aquele livro do Não Somos Racistas, né? Fica muito mais difícil, mas isso, eu acho que assim, na época que esse livro foi lançado, não era tão difícil assim defender ele. Eu acho que hoje, por conta da publicação desses casos de preconceito e discriminação, isso tem ficado mais difícil defender, de que aquela ideia de que nós somos um país racista sem racistas, né? Porque esses são os pontos que estão sempre colocados quando a gente faz essa discussão sobre a questão racial. E aí, com relação a as publicações que são feitas, eu acho que eu pelo menos tenho algumas críticas assim, né? Algumas coisas. Eu acho que a gente
não pode limitar e colocar a questão racial só como uma questão identitária. Na medida em que a gente coloca, na medida em que se coloca, eu odeio quando vem e fala assim, não sei o que, vocês estão fazendo os movimentos identitários. Gente, a gente não faz movimento identitário, assim, que a gente está fazendo um movimento de vida, de luta, sabe, para além de uma questão, lógico que também é um movimento identitário, mas é uma questão estrutural da sociedade. E aí, com relação a esses casos, como esses casos são colocados, eu acho que muitas vezes o que tem se percebido quando se coloca essa questão, principalmente como só uma questão identitária, ela vira rapidamente também uma mercadoria, né? A questão racial e essa discussão. Então, se percebeu, e aí o exemplo da Sala Online, da empresa que agora descobriu, né, um mercado muito grande de mulheres negras no Brasil e vendendo a rodo, né? A Sala Online mudou um pouco da postura dela? Não, mas ela trabalha hoje com essa ideia, né? Então, se você for pegar, por exemplo, o próprio programa lá da Fátima Bernardes, né, o Encontros. Putz, o Encontros, a negrada está sempre lá, né? MC, da Adriana. Eu acho que as pessoas têm que ir mesmo no Encontros. Não estou fazendo a crítica. Inclusive, acho que tem que colar mesmo, assim, sabe? Mas o Encontros, ele não torna a Globo menos racista, assim. A linha editorial dela continua a mesma coisa. Porque ali, depois do programa do Encontros, o Jornal Nacional vai estar colocando, sempre retratando a população negra, sempre na mesma posição. Então, só que eu acho que é isso. Assim, é muito perigoso a gente tratar a questão racial como uma questão setorial, como uma questão à parte, como uma questão superficial, como uma questão identitária. A questão racial, ela é fundante do país. Então, ela também é determinante para a construção de uma linha editorial e para uma pauta, né? Então, eu trocaria não ter o Encontros por uma nova política editorial do Jornal Nacional, tá ligado? Eu acho que seria muito melhor para a gente que, por exemplo, o Jornal Nacional, quando fizesse uma cobertura, por exemplo, de saúde, levasse em consideração uma série de outras coisas. E que na política editorial, por exemplo, dos grandes jornais, a população negra não ficasse limitada para o caderno de cultura e esportes, né? Que essa população negra também fosse esse sujeito médio, que comenta a economia, que comenta a política, porque existem uma série deles, né, dessas pessoas. Só que elas não estão nesse espaço. Tem outra pergunta aqui muito boa que segue essa linha, desculpa interromper, é do Carlos Briggs. Carlos Briggs. Que bom, que a primeira vez que eu venho aqui eu estava agoniado para participar, porque eu adoro esse debate. Eu sou repórter, trabalho na Rádio Band News FM e estou fazendo mestrado na UF sobre jornalismo e preconceito. Então, estou me deliciando com o que vocês estão falando aqui. Eu queria... Vocês falaram muito da questão editorial, sua fala agora estava muito dentro do que eu estou raciocinando da questão editorial. Vocês falaram muito da questão do negro no mercado das redações, que é importantíssima, a bandeira que a gente tem que levantar, mas eu queria propor uma outra coisa para a gente refletir. Ok, mesmo que a gente coloque mais negros no mercado de trabalho, temos que colocar. Recentemente, eu vi uma postagem de uma colega jornalista sobre a morte da turista espanhola Ana Rocinha, sobre um comentário muito pejorativo de negros e favelados na comunidade. E eu fiquei me questionando até que ponto o jornalista, que também é mediatizado, está na redação, porque ele é um fruto dessa sociedade mediatizada. E que muitas vezes esse olhar da foto, que talvez o fotógrafo pudesse peitar, ele não peita porque ele também é mediatizado. Ele cresceu nessa sociedade. É mais ou menos como o João Baldo Ribeiro falava. O político ele não vem de uma nave espacial de outro planeta e pousa aqui. O jornalista ele não vem de uma outra nave e pousa aqui. Esse jornalista branco, muitas coisas que vocês chamaram a atenção, eu não me dava conta que faz falta para o negro, mesmo com uma bandeira de querer estudar mais, de querer entender mais. Então, é uma reflexão. Esse desafio parece que é muito maior e vem muito mais... A gente está tendo exemplos aqui de esforços, de discurso contra-hegemônico. A gente vive numa sociedade pautada por essa mídia, por um Bonner, por um Jornal Nacional, por todos os grandes veículos que pautam uma mídia de um discurso ainda um hiato social muito grande, questão racial muito grande. E aí, como é que fica esse desafio para esse branco mediatizado que mesmo talvez não se dê conta desses símbolos que permeiam ele? Ai, gente, estou muito... Bem,
Vai direto. Pode fazer uma pergunta direta, sim, sobre isso tudo que você falou? Como é que a gente muda a cabeça desse branco se ele é fruto de uma sociedade em que a gente sabe que a mídia é discriminatória? Entendi. No caso do jornalista, né? Só para falar uma coisa, dentro disso que você falou, a gente também tem muitos casos de jornalistas negros, né, colegas, que não se reconhecem negros. E isso complica quando eles estão acima da gente, né? Quando eles estão em cargos de chefia. Porque aí, para você tentar, de repente, sugerir uma coisa, um caminho, é um pouco mais complicado e, às vezes, é impossível. Às vezes, você não consegue entrar com a pauta. Eu acho que tem que ser esse caminho dentro do que já vem acontecendo da redação, de uns tempos para cá, de que você, aos poucos, começa a ter essa coisa das pautas, né, de negros, de você ter um olhar de repente, um outro fotógrafo falar, no caso do que o Filó falou, não, cara, vamos por aqui, será que tem mesmo que expor esse corpo? Tudo bem, eu sei que dá audiência, eu sei que dá clique, mas será que a gente não pode ir por outro caminho? Então, eu acho que o caminho, basicamente, é o diálogo, né? É o diálogo entre as redações, é o repórter tentando colocar a visão dele. Eu acho que o caminho é esse. Bom, eu acho que o que o Filó estava falando sobre o neto dele, né, que chega e fala do zumbi, e fala, pô, conheci o zumbi e tudo mais, a criança branca também vai conhecer o zumbi. E é importante também que ela conheça o zumbi, e que ela saiba quem foi zumbi, quem foi Dandara, porque a gente, negros e brancos, foi todo mundo criado a partir de uma concepção totalmente eurocêntrica, né? E isso faz com que a gente tenha esse olhar. Eu acho que a 10.639, a própria política de cotas, né, porque a maior entrada de estudantes negros nas universidades, é o que o professor Hélio Santos diz, que ela, para além desses estudantes negros também conseguirem comprovar essa questão do resultado, né, mas, enfim, até fugindo desse debate bem meritocrático, dessa questão do resultado, esses jovens negros, eles ampliaram o leque de discussão dentro da universidade, né? Começaram a pesquisar outras coisas, porque vêm de outros lugares, porque enxergam o mundo de outra maneira. E isso é muito bom. Todas as universidades no mundo, o que elas fazem? Elas fazem um esforço tremendo para trazer pessoas dos outros países, para que você tenha uma troca cultural de pessoas, e a gente já tem isso aqui, né? O Hélio Santos diz que onde o Brasil aceitou a tua diversidade cultural e racial, o Brasil foi bem sucedido. Ele fala que o Brasil tem 5 Copas do Mundo, mas não tem ninguém com um Nobel. E ele fala que é isso. A gente impossibilitou a entrada de 50% da nossa população na produção de conhecimento do país. E isso, para além de interferir nos rumos que a gente vai tomar, na linha editorial dos jornais, vai também interferir muito nessa construção da subjetividade dessas pessoas, do branco e do negro. Porque quando a gente também fala, por exemplo, da mídia negra, eu não quero fazer mídia negra para falar só com os pretos. Eu quero falar com os brancos também. Porque a gente também tem que disputar esse imaginário deles, do que é essa construção de branquitude, do que é esse olhar que eles têm para o negro e para a sociedade. Porque aí a gente consegue, por exemplo, mudar e aí consegue fazer umas conexões. Por exemplo, quando se faz uma cobertura, uma pauta sobre a reforma trabalhista, você não pode fazer uma pauta sobre reforma trabalhista e não ter essa questão racial no centro dela. Você não pode fazer isso, entendeu? E aí a gente precisa ter essa disputa desse imaginário, não só do negro, mas também do branco. Porque a gente é 50%. Ou a gente vai rachar o país, ou a gente vai ter que aprender a viver entre nós. E aí, esse aprender a viver entre nós é tipo, o branco vai ter que também fazer um jornalismo melhor, nesse sentido, vai ter que trazer isso. Esse fardo de trazer essa questão e esse debate não pode ser só do negro.
o jornalista branco ele também tem que pautar isso, sabe? Então, acho que é por aí. Quer falar alguma coisa? Eu, 40 anos atrás, Abdias foi proibido de expor a sua tese na Nigéria quando aconteceu o Festival de Arte Negra na Nigéria. Mais de 60 países, o governo brasileiro proibiu que ele falasse sobre a questão do mito da consciência racial, ou seja, da questão do mito, né, Brasil como mito racial. Muito bem. Neste momento, eu ia acompanhar, e fui, né, convidado a não embarcar nessa delegação, não estar nessa delegação. E Abdias foi, e acabou sendo a grande referência, muito, embora ele não tenha conseguido fazer oficialmente, mas ele trouxe essa referência. 2001, na África do Sul, nós tivemos uma outra grande reunião, né, sobre essa questão do racismo em Durban. Nesse momento, a maior delegação brasileira foi a nossa, né, que esteve lá e que fez um trabalho fantástico. Na época, era o Kofi Annan, que era quem comandou essa conferência. A partir dali, o movimento negro trouxe a discussão das cotas. A partir daquele momento, nós tivemos um avanço concreto dentro da academia. Então, eu acredito que hoje você faz um mestrado, você está buscando aqui informações, você está buscando essa fonte. E essas fontes, a partir do diálogo que a Cíntia coloca. Com certeza você vai sair com uma outra cabeça. Você mesmo colocou. Eu não tinha informações aqui, eu não tinha. Né? Então, eventos como esse é fundamental para que vocês tenham consciência, porque só nós vivemos isso. Só nós vivemos isso, não tem como. O nosso dia a dia é esse. Somos chatos, né, Pedro? Acabamos dizendo, vem esse cara com esse papo outra vez. Mas esse é o nosso dia a dia. Só nós sabemos quanto é difícil, quanto é lutar por esse racismo. Só concluindo, que a redação ela tenha o mesmo número de negros que brancos, né? Porque esse diálogo, para ser possível, não pode ter só 2, 3, 4 repórteres negros lá dentro convencendo o editor, né, o chefe de reportagem, que essa pauta X é importante, que a foto Y não é por esse caminho. Então, acho que o primeiro passo é isso. O avanço é grande. Hoje a gente tem mais do que antes, mas o ideal é que seja equilibrado, né? Eu não veja, em plantão que eu vou dar, que eu vejo o negro só no banheiro limpando ou na segurança. Eu não me reconheço, né? Você, um estagiário que entra na redação, ele olha, porra, nunca vou ser chefe, né? Tem ninguém ali da minha cor. Pô, então nunca vou chegar ali. Então, acho que o primeiro passo é equilibrar para que esse diálogo, de fato, possa existir. Acrescentando para essa pergunta, tem um dado da Federação Nacional de Jornalistas, né, que mostrou que negros e negras jornalistas representam 23% nas redações. Então, isso significa que 80% dos jornalistas, quase 80%, são brancos. Então, olhar a narrativa produzida é a narrativa da branquitude. Então, eu acho que esse olhar privilegiado, né, ele, na grande maioria das vezes, ele não vai enxergar que aquela pauta, que aquele assunto tem um recorte racial que precisa ser incluído. Como o Filó falou, é importante que, citando Jamila Ribeiro também, né, o lugar da fala, você escutar essa pessoa e você entender, porque, na minha opinião, o olhar branco não vai enxergar a grande maioria das pautas, enfim. Agora eu quero perguntar diretamente sobre mídias negras. Vou começar com o Filó.
eu queria saber se o papel das mídias negras na história, né, no decorrer da história, ela mudou. Não necessariamente mudou o papel, porque é sempre em combate ao racismo, mas se teve alguma alteração, algumas mudanças. Eu acho que deixou de ser ônus, né? Deixou de ser ônus, porque antes era um grande ônus. Não é isso? Difícil. Você pensar em fazer um jornal, repressão em cima de você, total. Né? Isso lá atrás. Né? Então, hoje, nós temos o advento da internet, melhorou bastante, nós temos opinião, nós temos visibilidade, não tão quanto nós necessitamos, mas nós temos. Né? E eu aposto na juventude. Eu aposto nessa garotada, nos blogueiras negras, nos blogueiros, né? Porque eles estão aceleradíssimos, assim como eu estive lá atrás. Só que era num vácuo, né? Eu trabalhava em cima de um vácuo. Então, eu creio que nós temos grandes avanços, né? E fico feliz aqui quando a Alma Negra chega e se posiciona, né? E chega a pautar, né? Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Então, eu vejo um site com 620 mil assinantes, jovens, né? De uma geração do tombamento, geração do colorismo, geração que se discutem. Agora, o grande lance entre eles, eu tive a oportunidade de participar, eles cobram uns aos outros. Olha, não adianta achando que tudo começou daqui para frente, não, hein? Tem que ver lá atrás. Tem uma galera que cobra daquele outro. Olha, você acha que começou daqui para frente? Não começou. Tem lá atrás. Tem lá uma referência lá atrás. Tudo isso aí tem um início. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que nós estamos avançando, né? Eu acredito que os próximos 10 anos nós vamos estar crescendo nesse numeral, nesse percentual dentro das redações. Até porque os coletivos, né, são uma realidade, não é isso? Agora que o Filó estava falando, eu estava lembrando dessa entrevista que a gente fez com o Kylie J, né, que foi ótima. Depois vocês até deram uma procurada, porque o Kylie J ele é uma figura, né, ele é meio cinematográfico falando. E aí ele, né, trazendo um pouco desse lance, desse histórico, né? Aí o Kylie J, né, do jeitão dele, ainda falou assim: não, mano, porque você vê hoje todo mundo pá, com os cabelos black, com isso, com o quê? Ele falou: mano, tenho certeza que o Racionais influenciou isso. E é verdade, né? Se pegar essa trajetória, a gente vem com esse acúmulo muito grande. E as mudanças, eu acho que assim, a mídia negra, ela sempre acompanhou de muito perto o movimento negro, né? Aquilo que estava sendo pautado pelo movimento negro, a mídia negra sempre pautou. Então, a mídia negra, você já tem registro dela de antes do período da abolição da escravatura, né? Então, uma primeira pauta da mídia negra, não à toa, a grande pauta era a própria abolição, né? Que era a grande pauta também daquela organização daquele momento de mulheres e homens negros. Você tem acho que até a partir ali do início do século passado, quando começa essa imprensa negra também na cidade de São Paulo, que é o Progresso e a Pátria, que acho que um é 1889, um ano depois da abolição, e o outro é 1899. Aí você tem o Menelik, né, que ainda é colocado como se fosse o primeiro, mas o Menelik não é o primeiro na imprensa negra de São Paulo, não. O Menelik, se não me engano, é 1915 que o Menelik surge. E aí, esse já é um momento pós-abolição da escravatura, mas de um momento de uma tentativa de inserção dessa população negra, né? Como o Clóvis Moura tinha colocado essa modernização conservadora de que o negro ficou de fora, ali você tem um momento do associativismo negro, dessa mídia negra que também faz esse questionamento do porquê que o negro está fora desses espaços, porque de casos de discriminação racial. Era uma imprensa muito marcada pela literatura, né? Uma imprensa muito literária, uma imprensa que fazia uma cobertura muito grande sobre os eventos da comunidade negra. E isso vai, obviamente, mudando muito ao longo da história. Hoje a gente tem acho que a gente talvez tenha outras pautas, né? Inclusive por conta de vitórias do passado. E tem algumas outras coisas. A gente fez uma entrevista também em São Paulo com o seu Oswaldo de Camargo, né? O Oswaldo de Camargo é um dos grandes nomes. Acho que dos vivos, assim, acho que é o grande nome que a gente tem em São Paulo da imprensa negra, né? Porque ele já está bem senhorzinho e ele tem uma...
E ele participou da produção de alguns desses jornais, né? Eu lembro que a entrevista que eu fiz com ele, ele falou uma coisa que, para a gente, hoje, que na época era impensável, né? Ele falou, imprensa negra, antes, a gente tirava o dinheiro do bolso só. A gente tomava prejuízo pra caramba, e aí, quando não tinha mais dinheiro, a gente fechava o jornal e abria outro. Você via que eram quase as mesmas pessoas que estavam fazendo aqueles jornais, né? Hoje, por conta até de uma popularização da técnica, imagine o preço que não era fazer um jornal naquela época. Devia ser caro pra caramba, né? Você imprimir uma série de exemplares e você rodar esses exemplares. Hoje, o preço de você ter um site é muito menor. O preço de você ter uma câmera é muito menor. Então, a gente tem mais possibilidades técnicas de conseguir fazer a mídia negra, né? E a gente também, hoje, desde, acho que já ia, você foi pegar de uma revista Raça, mas você for pegar, por exemplo, o próprio site O Mundo Negro, o próprio Guelé 10, você já tem algumas pessoas que, já há alguns anos, o portal Áfricas, que começam a profissionalizar essa mídia negra, né? Então, essa mídia negra ela começa a ganhar um caráter mais profissional, né? Na medida que as pessoas começam a viver de mídia negra. E eu acho que a gente está um pouco nesse momento, né? E eu acho que, com relação às pautas, eu acho que, se o movimento negro tem colocado e tem batido de uma maneira muito precisa, eu acho que... Porque uma outra, enfim, a gente vai fazendo essas entrevistas com o pessoal do movimento negro, né? A gente fez uma entrevista com a Jupiara Castro, que ela é a única mulher fundadora do Núcleo de Consciência Negra da USP. E ela falou que o Núcleo de Consciência Negra da USP, que foi fundado em 1888... Quer dizer, não, 1988... ele foi fundado exatamente no ano em que teve o seminário de 100 anos da abolição da escravatura na USP. E ela falou que, naquela data, esse seminário, para discutir a questão do negro, ela falou que todas as pessoas que compunham as mesas e os debates eram todos brancos. E ela falou, estávamos lá na primeira fila para acompanhar. Aí, né, ela falando, Jupiara Castro, Sueli Carneiro, professor Kabengele Munanga, Henrique Cunha Júnior... A intelectualidade negra toda presente assistindo a que a branquitude tinha a dizer sobre isso. Isso é uma coisa impensável nos dias de hoje. O movimento negro, acho que entra, quebra tudo, não sei o que, não rola o negócio. Aconteceu até uma conversa há pouco tempo, acho que com a Boitempo, que a Boitempo foi fazer o lançamento de um livro, acho que discute a questão racial. E volta e meia aparece. Só que ali, a cobrança que foi feita, eles tiveram que mudar a organização daquelas pessoas. Eles pediram desculpas, construíram uma outra mesa, convidaram o Silvio, convidaram o Djamila, convidaram uma série de pessoas. Então, eu acho que o nosso papel agora assim, que a gente tomou de assalto o debate sobre o preconceito e a discriminação. A gente tem que tomar de assalto o debate sobre o racismo, colocando o racismo como estrutura. Então, a gente não pode permitir mais que se tenha um debate sobre educação, sobre saúde, que a gente não esteja fazendo pauta nesse debate. Eu acho que a gente não pode permitir que, por exemplo, nas redações, sei lá, que seja para além de esporte e cultura, que política e economia, que não tenha os pretos pautando lá também. Eu acho que esse é o nosso grande debate, eu acho que é isso que a mídia negra tem batido também hoje. Tem pergunta da... Que tem uma pergunta que segue essa linha, é curioso até porque é uma pergunta que pode ser até para a Gabi. Elton Cruz. Boa tarde. O nome dela desculpa, que eu sou horrível com o nome dela. Cíntia. Boa tarde a todos também. Eu comecei meu curso de jornalismo agora, sou bem bebê nessa parte aí, então para mim está sendo de uma valia enorme. E a parte que você falou da redação, onde tem você e mais alguns, ou só você de negro, na redação onde você trabalha? Eu e alguns. Você e alguns. Desses alguns não devem chegar a 5 pessoas. Por aí. Então, na minha faculdade, na minha sala, se eu não me engano, acho que tem eu e mais uma só. Tá? Eu queria saber até que ponto a fala familiar ajuda. Porque, para não dizer que eu fiquei 10 anos fazendo nada, eu fiquei 10 anos pensando em qual faculdade eu ia fazer. Tá? Então, pela parte da comunicação, de gostar, de falar, de ouvir, de expor opinião, de ouvir opiniões também, eu escolhi jornalismo. E quando eu passei para minha família isso, o que eu mais ouvi foi, cara, tu vai fazer jornalismo para quê?
Eu, de preto, eu só vejo aquela menina do tempo lá que fala que eles não sabem o nome. Entendeu? Então, eu venho de uma família onde não tem tanto estudo. Tá? Uma prima minha tem curso universitário, só. Então, às vezes, é uma fala bem primitiva, assim. E eu queria saber até que ponto isso influencia na galera que quer fazer, se às vezes não faz por medo, se realmente a gente ingressa na faculdade e realmente é rejeitado, se o número da rejeição realmente é alto, ou se é a baixa procura também da comunidade negra pelo curso de jornalismo. Pela fala da família, às vezes, que assusta um pouco. Né? Como eu fiquei 10 anos pensando, então eu não dei bola para isso e me joguei aos leões e vou embora. Entendeu? Queria saber isso, se tem se a grande parte retrocede, ou se realmente é aquele descarte que a gente sabe que a sociedade faz mesmo. E não adianta a gente esconder isso, que isso daí é notório. Bem, primeiro falando pelo meu caso, né? Eu sou filha de estivador e de dona de casa. E quando eu fiz o pré-vestibular comunitário da Educafro, né? Não sei se você conhece, do Frei Davi, e passei para a PUC com bolsa de 100%. E passei com cotas para a UERJ, só que na UERJ eu fazia história. Eu não concluí, fui até a metade. Nossa, no meu caso, meu pai, estivador, tem só o instinto segundo grau, né, que agora é ensino médio. Ele queria as 2 carteirinhas para mostrar para os amigos dele do botequim. Né? Minha filha estuda em 2 faculdades. Então, assim, para ele foi uma felicidade. Pelo contrário, né? Assim que eu me formei, tem aquele período que, para alguns, né, que você termina o estágio, se forma e fica procurando emprego e tal. E a gente mora perto da delegacia, né, lá de São João de Meriti. Aí, quando tinha pauta, ele ia lá, nos repórteres da TV Globo. Minha filha é jornalista. Cíntia, já falei com aquele menino pretinho lá da TV Globo, que era o Rogério Coutinho. Meu pai, pelo amor de Deus, você não fez isso, não. Eu falei que você é jornalista também, que não sei o quê. Então, quer dizer, para eles foi uma felicidade. Mas, claro que é muito difícil, assim. Eu estudei na PUC, eu era a única negra Meu filho deve estar destruindo a Anisco. Eu era a única negra da sala, né? A menos quando tinha uma aula, uma disciplina, né? Que aí juntavam 2 turmas, aí tinha eu e outra, a negra da outra turma. Então. Mas, assim, o caminho está muito difícil hoje, o mercado está muito ruim, né? A gente vê veículos fechando, jornais, né, fechando, alguns que estão só na internet. Mas não desista. Eu estava falando isso com a Gabi hoje, antes de começar, que eu tenho uma amiga que ela faz doutorado em história, sobre samba e tal. E eu estava muito... Às vezes você fica desanimado, às vezes você, né, tem vontade de desistir. Pô, que você tenta e não tem reconhecimento, às vezes, né? Enfim. E aí ela não desista. O povo preto precisa de você dentro de um grande veículo. Então, assim, é isso que te dá a força. Claro que amanhã tem uma crise, né, assim, no mercado, no nosso mercado, e amanhã eu posso ser demitida. Mas a gente tem caminhos, né? Tem os blogueiros, né, os youtubers, que isso o que eu falei da rede social, né, que isso contribui muito. A gente tem a Ana Paula Xongani, tem a Tia Má, tem as meninas Black Power. Então, quer dizer, são caminhos, né, de militância para o jornalismo. Então, eu acho que tem que ir, não desista. Ai, que você pode ser, né, o novo apresentador. Que falavam isso para mim na UERJ, os amigos. Vai ficar lá na PUC, cara, vem para cá para a UERJ. Até determinado momento eu levei as 2, né? E às vezes ainda fazia o estágio, nas férias pegava outro estágio. Mas aí falava assim, vai fazer o quê na PUC? Vai ser jornalista? Tu acha que vai ser o quê? A nova Fátima Bernardes? Mas a gente tem caminhos. A gente tem muito... Dentro da comunicação, você pode ser produtor, repórter, né? Enfim, tem um caminho longo, grande. Um leque, né, de possibilidades. E também tem esses caminhos assim de você produzir o teu conteúdo, né, e ser aquele... Fugiu o termo agora, quando você... Não, quando você tem muitos... Influenciador digital, né? Pode ser. Então, não desista.
Ah, mas tem casos, graças a Deus não foi o meu, assim, mas eu acho que se é o caminho que você quer e você vê que tem uma possibilidade de transformação, assim, não só sua, né? Transformar, de alguma forma, a gente está transformando aqui, né? Cada um no seu espaço, né? E, nossa, o Filó, então, como transformou, né? É interessante o seguinte, ó, na minha fase, na minha família era o seguinte, o máximo era ser enfermeira, era professora, escola normalista ou militar, no máximo. Eu quebrei tudo, eu acabei fazer engenharia. Na minha sala só tinham 3, né? E não desisti. Meu pai, a mesma coisa. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai, mecânico, etc. Aquela mesma coisa, né? Então, eu quebrei. Isso, 75, 76, eu termino minha faculdade. Aí, só que é inquietação. Não, vamos fazer o marketing. Ah, vamos para a SPM fazer marketing. Não, peraí. Não, tem que fazer outra coisa. Engenharia de segurança. Não é isso. Aí fui eu fazer FGV, gestão. Entendeu? Então, é isso. É procurar. Não pare nunca. Você vai ser referência para quem vai estar chegando aí. Tá bom? Só acrescentando aqui a minha... Vem justamente esse comportamento da sua família, vem justamente disso, do não ter referência. Acredito. Né? De repente, os seus pais, seus tios mais velhos, não tiveram essa oportunidade, não tiveram referências. Então, hoje estão vendo você e falam assim, meu filho vai fazer alguma coisa como eu fiz, se ele concluir a escola está legal, porque a gente realmente, de fato, não tem caminho, a gente não tem importância, a gente não tem... E aí você vai mudar esse pensamento deles. Você vai mostrar, você vai ser a referência para eles, entende? E aí outros primos mais novos seus já vão para, eu quero ser, meu primo fez, mãe, eu também vou fazer a faculdade, eu também quero ser alguma coisa. E isso é legal. E eu fui a única formanda da minha turma há quase 20 anos atrás. Eu só quero acrescentar aqui o que vocês falaram sobre isso. Eu sou estudante de jornalismo ainda, da PUC também. E continua quase a mesma coisa, né? Mudou um pouquinho. Exato, né? Tem 3 na sala, 4 no máximo. 4 não, 4 nunca tem, né? 3 mesmo. Mas eu acho que, assim, acrescentando, para mim também foi difícil. Eu não me toquei, eu fui muito inocente para a faculdade. Mas quando eu cheguei lá, todo mundo falando da crise de jornalismo, não dá mais para trabalhar, não tem lugar. Eu fiquei, gente, está ruim para vocês, mas não é para mim, né? Tipo, um monte de gente com sobrenome de, enfim. E aí eu acho que para mim o que foi muito bom foi me aproximar de uma galera preta da faculdade, que eu faço parte do coletivo Nuvem Negra. Eu acho que isso é essencial, assim, para a sua sobrevivência ali. E aí você vai começar a questionar a professora na sala, você vai começar a questionar o professor e vai ser possível você estar ali de outra forma. Eu acho que isso é essencial, assim, acrescentando isso. Tem alguém que quer perguntar, né? Eu queria pedir licença a vocês, que eu preciso trocar o pneu, porque eu coloquei pneu de chuva e está muito quente. É um pit stop, rapidamente. Meu carro é muito velho. Dá licença. Tá certo. Olha só, temos uma pergunta aqui da Marizilda Krupp. Oi, boa tarde. Eu queria saber, assim, a pergunta é mais para as mulheres, como é que está na redação hoje para você ser mulher e ser negra? Se vocês sofrem 2 vezes. Eu vou começar aqui respondendo para a Cintia e pensando aqui na resposta dela. Eu acho que, no geral, assim, falando da minha percepção do jornalismo, eu não consegui enxergar a pessoa que perguntou, mas eu acho que existe uma coisa que é essencial, é a percepção do número de mulheres no jornalismo e pautando questões de gênero. E eu não acho que está muito, muito longe de pautar a questão racial da mesma forma. Eu acho que isso é o principal em relação a gênero e pessoas negras, né? Tipo, se você for olhar,
em geral, nas redações, existe uma sensibilidade muito grande não, maior, pelo fato de que, nesse estudo que eu vi, acho que 62% dos jornalistas são mulheres brancas, então, né, elas conseguem pautar mais do que pessoas negras, porque tem 20%. Então, acho que existe uma dificuldade nesse sentido, principal. Assim, acho que a gente tem que começar a abraçar outras pautas, sabe? E eu acho que é isso. O que eu observo, no geral, isso aí, quando eu falo geral, é quando eu vou para a rua e vejo colegas de outros veículos, né? É que o jornalismo ainda é muito machista, né? As decisões ainda são muito dos homens, né? A gente tem a mulher, mas se você analisar, é bem parecido com a questão do negro. A mulher é um número menor do que o dos homens, principalmente nos cargos de chefia. E em relação a pautas sobre mulheres, também é aquela coisa do temático, né? Por que a gente está fazendo essa pauta para falar da violência contra a mulher? Isso aí já é uma coisa mesmo que tem no jornalismo, nos grandes veículos, né? Vamos ter um gancho. Tem alguma pesquisa que fale que a mulher sofre mais? Não, peraí, a menina da novela apanha, então a gente pode pegar o gancho e pode falar isso. Né? No filme tal, fulana sofre alguma coisa no hospital. Então, a gente vai falar das mulheres que sofrem na rede pública. Então, é muito por isso. Né? Mas uma iniciativa... É por isso que, assim, a tentativa, né, como eu me proponho, né? O que eu sou? Sou uma mulher, sou negra, sou da Baixada Fluminense. Cubro Baixada. Então, eu tento, assim, falando pela minha experiência, né, sem querer ser chata de ficar falando... Porque, assim, o que eu sei da minha experiência, né? O que eu procuro fazer é isso, é trazer... trabalhar o olhar, né, que, poxa, eu moro há 35 anos na Baixada Fluminense, né? Então, é trabalhar esse olhar, né, que acaba ficando viciado, você acaba achando normal aquilo, né, que você vivencia, e tentar jogar, né? Claro que eu vou ter que transformar isso numa pauta que seja interessante, que seja aprovada, né, pro meu editor e tal. Mas é levar isso, olha, tem mulher que está sofrendo tal consequência, né? A mulher que chega para ter um filho e ele fala, não está na hora ainda. E aí a menina depois percorre 5 hospitais e no final morre, ou o bebê morre, sabe? Não, mas tem a empresária negra que está trazendo uma empresa para a Baixada. Então, assim, o meu papel, o que eu faço, né, eu enxergo que é uma militância, né, tentar, por tudo isso que eu vivi, por tudo isso que eu me tornei, tentar militar nesse sentido, de lutar contra essa coisa do tema, da matéria do dia tal. Hoje é dia da consciência negra, eu vou fazer isso, dia da mulher, eu vou fazer isso. Não, mostrar isso durante toda a minha vida profissional, né? Independentemente do dia, do fato. Mas, assim, a redação continua muito machista. A gente vai finalizar agora com uma pergunta. Pode começar com o Pedro. Queria entender quais são as dificuldades hoje de uma mídia negra. Vixe, várias. Bom, acho que como a gente estava falando, acho que a gente está numa condição melhor, né, significativamente melhor do que a imprensa negra, da imprensa negra de tempos anteriores, né? Acho fruto dessa luta, né, para que a gente chegasse nesse momento numa condição melhor, a entrada na universidade. As nossas grandes dificuldades, né? Eu acho que tem uma dificuldade da grana, né? É sempre uma dificuldade nossa. Acho que é uma maneira assim da gente pensar. A gente tem tido bastante apoio da Adriana Barbosa, da Feira Preta, na construção de um modelo de negócios nosso, pensar num planejamento nosso.
Então, acho que assim, eu estudo, gosto muito de estudar a imprensa negra, a história da imprensa negra, para olhar para a imprensa negra e com um olhar bastante crítico para ela, de ver quais foram os acertos e quais foram os erros, sabe? E trabalhar muito em cima dos erros, para que esses erros não se repitam. Então, a potência da imprensa negra foi que ela sempre soube se comunicar e dialogar com o seu público, com aquele público a que ela teve. Eu acho que a nossa proposta hoje é conseguir ampliar esse público. Acho que a gente, ainda nosso público é um público, colocando a palavra que às vezes usada, é um público convertido já. A gente quer ampliar esse nosso público. Isso acho que seria uma... Acho que o Gueledés, acho não, né? O Gueledés tem 600 mil seguidores. O Gueledés já consegue fazer isso, né? Mas eu acho que a gente tem essa proposta de fazer isso, de dialogar com o público negro das quebradas e também dialogar com esse público branco, como eu tinha falado. Então a gente tem essa proposta. E aí tem essa própria questão da grana, né? Que a gente tem se debruçado e lutado muito para a gente conseguir construir alguma coisa sólida. Mas é muito difícil, né? Em meio a um momento que você tem uma crise aí de grana, é lógico que quem vai pagar o pato e quem vai sofrer primeiro vai ser a gente. Agora tem algumas outras potências que são colocadas, né? Que a Cíntia mesmo estava falando sobre o quanto as redações têm fechado e como muitas empresas de jornalismo têm fechado. Eu acho que é muito curioso isso acontecer no momento em que a informação e a comunicação ela é mais aclamada, né? A gente vive um momento da informação a todo momento, a comunicação, tudo a gente comunica, né? Facebook, Instagram, a gente está a todo momento. Porque, na verdade, as pessoas... E eu acho que, nesse momento, o trabalho do jornalista ele é mais do que necessário. O jornalista, ele talvez nunca tenha sido tão necessário quanto ele é hoje, no momento que a gente vive uma sociedade mediatizada, né? E aí eu acho que aí é a nossa grande sacada, porque a nossa grande sacada, eu digo, de uma série de grupos, né? Então, Ponte, Agência Pública, o Nós Mulheres da Periferia, em São Paulo, Periferia em Movimento, é de que a gente entendeu isso, de que as pessoas querem essa informação, só que elas não querem informação naquele formato que estava sendo dado, né? O jornal impresso hoje em dia, as pessoas querem ler, as pessoas teriam a vontade de ler. O jornal impresso até hoje é a plataforma onde as pessoas têm mais confiança da mídia. Só que você vai fazer um jornal impresso, tentar fazer da mesma maneira que você vai tentar pegar o digital e colar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar ali no texto. Se você fizer isso, as pessoas não vão ler, porque as pessoas já têm o acesso. Então a gente tem visto assim, o que não tem, né, como forma da gente enfrentar esse problema. Então eu acho que as dificuldades, a gente tem tentado fazer um esforço de colocar essas que são as dificuldades do momento e as dificuldades históricas em potências nossas. Então, desde essa dificuldade da grana, tipo, publicidade está moiado. As pessoas estão com dificuldade de bancar não tem como mais bancar. A Folha de São Paulo não se banca assim, com publicidade. Então, a gente vai correr atrás para tentar se bancar por publicidade? Tipo, se a Folha já não está conseguindo, a gente vai correr atrás por isso. Então, só que como a gente tem uma estrutura pequena, ágil, jovem, então a gente também consegue pensar em outras coisas com mais agilidade do que eles, né? Do que movimentar toda aquela estrutura gigante que eles têm. Então eu acho que... E a gente também está num momento em que, né, por esse debate, a questão racial, essas políticas identitárias, esse debate identitário, ele também está colocado com mais força, né? Então ele também se transforma numa potência para a gente explorar isso e trazer com maior profundidade. E eu acho que, para finalizar, é um entendimento de que, né, transformando assim, puxa, mano, a gente vai conseguir fazer cobertura de casos de racismo? Né, a gente não consegue, a gente não tem braço para isso. Pensar que nós somos em 3 jornalistas. E aí a gente tem algumas pessoas que estão colaborando e se aproximando e tudo mais. Então a gente fala assim, puta, o que esse público quer? Se o caso de racismo, as pessoas já estão denunciando no Facebook, as pessoas denunciam no Facebook o caso de racismo. Então eu vou escrever uma matéria sobre um caso de racismo que a pessoa já lê no Facebook, a pessoa não vai ler. Então, o que as pessoas estão querendo? O que as pessoas não leem?
que são reportagens mais densas, profundas, que a pessoa vai ler aquilo como um documento, reportagens e materiais que vêm num outro formato. Então, o formato de um vídeo bastante dinâmico, né, o audiovisual, a imagem. Então, eu acho que a gente tem feito esse esforço assim, de quais são as nossas dificuldades. Então, a gente tentar olhar para as nossas dificuldades e as transformar em potências nossas. Bem, eu já trabalho mais a questão da memória, né? Esse é o meu foco, né? Trabalho a questão da memória porque eu entendo que esse material que a gente vem recolhendo, esse conteúdo, ele servirá, né, em algum momento, né, de forma a alimentar todo esse trabalho que vem sendo implantado agora. Agora, eu concordo com tudo que ele colocou, o meu entendimento maior é a questão econômica. Esse é o ponto crucial. E isso em cima de quê? De parcerias, né? Por exemplo, um projeto como esse aqui é em cima de parcerias, acredito, né? Porque sem a parceria a gente não consegue decolar, tá? Então, quando eu fecho um acordo de cooperação com a TV Alerj, ela precisa do nosso conteúdo, porque tem uma lei que diz, olha, eu preciso de conteúdo nacional, externo, para complementar a grade. Ok, então, nos apresentamos, olha, nós temos aqui o nosso conteúdo, nós entramos com toda a produção externa, a produção do programa e entregamos pronto. Eles entram com um apresentador, que é o Ricardo Brasil, né, com editores, enfim, o estúdio, câmeras, técnicos. Então, essa é uma parceria concreta. Chegamos a 100 programas. Esses 100 programas, né, eles estão sendo... Está sendo feita uma viabilidade dele ser legendado para inglês e espanhol e para as universidades americanas, porque tem centro de estudos que trabalham essa questão do Brasil, ainda mais dessa questão racial contemporânea, e eles precisam, né? Precisam mais do que nunca. Ontem eu recebi uma ligação de um pesquisador que trabalha a questão da música negra nas Américas. Então, eu não sabia. Ele falou, olha, você fez parte do movimento que foi fundamental, o Black Rio. E no Panamá, o pessoal de Colón fez a mesma coisa. O pessoal de Porto Rico usou o mesmo caminho. Então, eu estou fazendo esse trabalho há 10 anos, né? E o outro faz um trabalho sobre o samba, muito interessante, inclusive saiu no Globo essa matéria, onde ele conseguiu resgatar sambas de Candeia, Paulinho da Viola, que foram vetados pela ditadura. Essa matéria, inclusive, está no Globo. E muito interessante, é um americano apaixonado por samba, entendeu? E, conversando com ele, eu falei, mas como é que você conseguiu? Ele, parcerias, né? Só que é diferente, a universidade lá banca tudo. Banca um mês para ele vir aqui e fazer uma pesquisa ampla. E nós não temos essa condição, né? Quem está estudando lá está voltando porque foi cortada a verba. Então, essa é a realidade. Parcerias, né? E partir para essa questão econômica. Partir para essa questão econômica, aprender a questão da gestão, porque você tem que ser protagonista, né? Não vamos ser bons demais no conteúdo, mas é aquela coisa que Carlinhos Brau fala, né? Ele fala algumas coisas estranhas, mas tem uma que ele... tem uma que ele colocou aí, mano, é o seguinte, eu não quero ser o dono de pontos de engraxate, eu quero ser o dono da graxa, da fábrica da graxa. Essa que me interessa, porque é ela que distribui geral. É mais ou menos isso a questão da grana. Então, é isso, tem que fazer esse trabalho, plano de negócios, trabalhar, né? Fazer um projeto amplo de como se manter, né? Eu acho que é por aí. A questão é grana. E para a Cíntia, quais seriam os principais desafios e dificuldades de uma jornalista negra numa redação tradicional? É mais ou menos tudo que eu já falei aqui hoje, né? Ter mais irmãos negros dentro da redação, principalmente nos cargos de chefia, e que eles se reconheçam, né?
que eles saibam a importância de uma pauta sobre negros, determinado assunto, determinado tema, a importância de trazer o negro para o jornal sem que ele esteja, no caso, isolado da famosa que sofreu racismo nas redes, ou que não seja nas páginas policiais, né? Que além da parte do esporte que o Pedro falou, tem que não seja o chefe do tráfico, não seja o dono do morro, o presidiário X. Então, a importância de trazer. É uma coisa que eu esqueci de falar, quando eu citei os expoentes, né, do jornalismo negro hoje, nos grandes veículos, a Ana Paula Lisboa, né, que é uma colunista, que é da Maré, né, e eu acho que isso é uma coisa que está ajudando a essa conscientização, né, essa coisa que o Carlos, né, falou. Isso seria um exemplo, né, de como você fazer um jornalista branco, né, você trazer uma menina negra, uma mulher, né, negra de periferia, para dentro de um veículo que você nunca ia imaginar que ia ter uma colunista dentro do Globo nesse papel. Então, eu acho que o caminho é esse. A gente está avançando muito devagar, mas a ideia é que haja um equilíbrio de mulheres e mulheres negras dentro da redação. E a questão da militância, né, de quem está nesse papel, as pessoas às vezes temem um pouco essa coisa, né? Já me chamaram de repórter das minorias, mas essa coisa de você trazer à tona e tentar mudar de editoria, né? Tentar tirar o negro daquela editoria de polícia, trazer ele para cá, para a economia, trazer ele para, né, para a política, enfim, para a cultura, para o empreendedorismo. Então, é mais ou menos isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. A gente vai terminar aqui. Tem algum recado? Eu esqueci de falar no início, quem é estudante pode pegar o certificado de horário complementar, é só falar com a Gabriela, que está lá no fundo, tá, do salão. Aí faz uma fila, ela anota o seu nome e te entrega o certificado. Obrigada. Acabou, gente.